Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma noite. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo as bênçãos, que o Senhor te livre, te guarde, que o Senhor ele possa fazer morada dentro de você, que o Espírito Santo possa fazer morada dentro de você, habitar isso mesmo, e fazer morada, e que haja uma presença gloriosa, e que você possa vencer toda e qualquer situação. Meus irmãos, quando nós estamos edificados na presença de Deus, isso mesmo, edificados no propósito de Deus, nós superamos e vencemos toda e qualquer situação. A Bíblia, meus irmãos, no livro de Êxodo, no capítulo 24, Deus pede para Moisés, meus irmãos, juntamente com os anciãos, que eram meus irmãos homens escolhidos para o sacerdócio, para o trabalho ali, meus irmãos, o serviço, o cuidado de levar a mensagem, a palavra de Deus ali, a nação de Israel, quando eles se encontravam no deserto, e orientar, mostrar a palavra de Deus e julgar aquele povo, segundo a palavra de Deus. E Deus pede para que Moisés subisse ao monte, juntamente com aqueles homens. Em um determinado momento, Deus aparece para Moisés em um lugar, meus irmãos, separado. A Bíblia diz que Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte, isso mesmo, falando com Deus e ouvindo a voz do Senhor. Que coisa maravilhosa! E Deus, meus irmãos, Ele fala conosco. Deus, Ele fala com você. Talvez você tenha enfrentado um deserto. Você diz assim, será que Deus se importa comigo? Será que Deus tem um propósito, um projeto para a minha vida? Deus, Ele tem isso mesmo. Deus, Ele tem um projeto, um propósito para a sua vida. Quando Deus falava com Moisés, Deus, meus irmãos, falava justamente porque havia um propósito muito especial para aquele povo. Isso mesmo. E Deus, Ele quer fazer coisas grandiosas na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus, Ele quer restituir, Ele quer restaurar. O Senhor, Ele quer sarar a sua terra. Ele quer te conduzir no caminho da salvação, no caminho, meus irmãos, da promessa que Ele tem para a sua vida. Da mesma forma que Deus tinha uma promessa para este povo, onde Deus tira eles do Egito, da escravidão, onde Deus faz uma promessa, isso mesmo, a uma nação que nem existia, mas Deus faz uma promessa por meio de um homem chamado Abraão. E ali, meus irmãos, Deus conduz, Deus prospera, Deus multiplica, Deus dá a sua palavra, a sua lei, para que eles pudessem se tornar um povo civilizado, um povo diferente, um povo modelo. É este o propósito de Deus, e ainda tem um propósito de salvação. Meus irmãos, Deus, Ele quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Jesus, Ele quer te curar, te libertar. Ele quer trazer vida, salvação. A Bíblia diz, meus irmãos, o seguinte, diz assim, e que Moisés, meus irmãos, passou 40 dias, meus irmãos, ali, isso mesmo, ouvindo a voz de Deus. E Moisés entrou no meio da nuvem, no capítulo 24 do livro de Êxodo, versos 18, diz, Moisés entrou no meio da nuvem. Que nuvem era esta, pastor? Era onde o Senhor estava ali, meus irmãos, manifestado ali em poder, de glória, de honra, isso mesmo, em fogo ali vivo, meus irmãos, que não se apagava. E o Senhor, meus irmãos, apareceu a Moisés. E Moisés entra no meio daquela nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites.
E ali ele recebeu, meus irmãos, a instrução de Deus para que ele pudesse construir juntamente com o povo, os anciãos, meus irmãos, o tabernáculo. O tabernáculo, meus irmãos, seria o lugar, a casa ali, meus irmãos, espiritual, isso mesmo, onde Deus estaria morando ali, se apresentando no meio daquele povo. E era preciso que se fizesse o quê? Um tabernáculo, isso mesmo. Era preciso que fizessem, meus irmãos, esse santuário para Deus. Ali Deus também, meus irmãos, o Senhor dá instruções para Moisés, para se construir essa arca da aliança, onde representaria a presença de Deus, como também o candelabro, que é o castiçal de ouro, isso mesmo, que representava, meus irmãos, o Espírito de Deus, os 7, meus irmãos, Espíritos do Senhor, representando o Espírito Santo. E ele também, meus irmãos, deu as instruções ali, meus irmãos, para preparar todo o santuário, todo o tabernáculo, que era, meus irmãos, para que o Senhor pudesse habitar no meio daquele povo, mesmo no deserto. Deus estaria com eles, eles iriam apresentar ofertas, sacrifícios, isso mesmo, eles estariam se apresentando ao Senhor, eles iriam ter zelo para Deus, para com o Senhor. E Deus, ele nos chama com um propósito, isso mesmo. Deus envia Jesus Cristo, seu Filho, para que nós, meus irmãos, possamos, meus irmãos, receber vida, isso mesmo. Jesus é o Cordeiro de Deus, veio como Cordeiro de Deus, para, meus irmãos, tirar e perdoar, trazer perdão aos nossos pecados. Também, meus irmãos, nós hoje somos o santuário de Deus. No passado tinha o tabernáculo, existia o santuário ali, isso mesmo, onde o povo se apresentava. Hoje, meus irmãos, nós somos a igreja de Cristo, isso mesmo. E Deus, por meio do Espírito Santo, ele habita dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Isso mesmo. Não existe algo mais glorioso do que isso, do que nós sabemos, irmãos, que o Senhor, ele habita dentro de nós. No passado, o Senhor deu instruções para construir, meus irmãos, um santuário, um tabernáculo, isso mesmo, que era a mesma coisa, a arca da aliança, que seria, meus irmãos, que seria o próprio Deus ali, meus irmãos, que estaria, isso mesmo, andando, isso mesmo, fazendo morada no meio daquele povo, no meio, meus irmãos, destas coisas, isso mesmo, no meio, meus irmãos, do tabernáculo, dentro do tabernáculo, por meio, meus irmãos, da arca da aliança, do castiçal de ouro. Ali, meus irmãos, seria algo santo, que Deus estaria ali, meus irmãos, no meio daquele povo. Hoje, isso mesmo, Deus, ele habita dentro de nós, ele quer habitar dentro de nós, ele quer que nós sejamos o santuário dele, para que ele habite dentro de você, isso mesmo. É tanto que a Bíblia diz que nós somos santuário de Deus, lá no Novo Testamento. Paulo, meus irmãos, lá em Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, em 1 Coríntios, Paulo diz: olhe bem, não sabeis vós que sois o templo de Deus? No passado, Deus habitava, meus irmãos, no santuário, que era feito, meus irmãos, pelo povo ali, pelos anciãos, os sacerdotes, isso mesmo. E Deus estava ali no meio, meus irmãos, daquele povo, por meio daquele santuário, daquela arca da aliança, que era santo, isso mesmo. Hoje, meus irmãos, por meio de Jesus Cristo, nós somos o santuário de Deus. Você é o santuário de Deus. Deus, ele quer habitar e fazer morada dentro de você. Paulo disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o santuário de Deus. Nós, meus irmãos, somos o templo do Espírito de Deus. E o Senhor, ele habita dentro de nós. Também, meus irmãos, Paulo disse: olhe bem,
Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quer dizer, nós não somos de nós mesmos, mas o nosso corpo, meus irmãos, é a casa espiritual, é o templo e morada do Espírito de Deus. Deus, ele quer habitar dentro do homem, isso mesmo. É isso, meus irmãos. Você já parou para pensar? Nós podemos, meus irmãos, ser diferentes. Deus pode morar dentro de nós, isso mesmo. Nós podemos brilhar, resplandecer. Nós podemos, meus irmãos, ter esta presença gloriosa, ser homens, mulheres santos, reverentes, exemplos. Onde a gente estiver, meus irmãos, onde a gente entrar, a presença de Deus, meus irmãos, pode se manifestar-se. Ali, meus irmãos, por meio daquele tabernáculo, daquele santuário, era a presença de Deus, meus irmãos, que guiava aquele povo. Hoje, meus irmãos, Deus, ele habita dentro de nós e ele quer que nós sejamos, meus irmãos, este santuário, este templo, isso mesmo, este modelo de vida para toda a humanidade, toda a terra. E onde a gente estiver, nós devemos, meus irmãos, ser luz, isso mesmo, para este mundo. Ele disse: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo, a nossa vida é para glorificar, é para receber, meus irmãos, a presença, é para ser o santuário, o templo de Deus. E onde a gente estiver, meus irmãos, haverá luz, alegria, paz, carisma, haverá diferença em nome de Jesus Cristo. Pois então, seja este santuário, isto mesmo, seja este tabernáculo para a presença de Deus. Diga: Senhor, eu quero que tu faças moradas dentro de mim. Aquilo que não te agrada, tira, purifica, isso mesmo. Tira toda doença, toda enfermidade. Diga: Senhor, tira toda mágoa, toda tristeza, todo pecado, tudo aquilo que não te agrada. Diga: Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser o teu santuário, o teu tabernáculo, eu quero ser a tua casa, para que tu possas morar dentro de mim. Receba Jesus Cristo, permita que ele more por meio do Espírito Santo dentro de você. Diga glória a Deus. Amém? No passado, meus irmãos, era um modelo. Hoje, meus irmãos, nós, meus irmãos, somos, na realidade, o templo e a morada do Espírito de Deus, do próprio Deus, dentro de cada um. Nós somos o sacerdócio santo, o povo escolhido, a nação eleita de Deus, para que ele possa fazer morada, para que nós possamos herdar a promessa, isso mesmo, não de apenas, meus irmãos, uma propriedade, isso mesmo, física, mas de uma propriedade, meus irmãos, espiritual, que é, meus irmãos, o reino de Deus, propósito de Deus na nossa vida. Amém? Eu quero orar pela sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. E eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor vai te dar forças, coragem, ânimo, em nome de Jesus. Vamos orar? Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em oração, Senhor, nesta noite, ou em qualquer momento que esta ovelhinha, Senhor, estiver nos acompanhando. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que possamos ser morada do Teu Santo Espírito, que possamos ser o Teu santuário, o Teu tabernáculo, que o Senhor possa morar dentro de nós, que possamos ser luz. Senhor, se existe alguém doente, alguém cansado, alguém com enfermidade, alguém precisando de um milagre, que seja livre, curado. Senhor, que toda opressão, todo o mal possa cair por terra em nome de Jesus Cristo. Ó Deus poderoso, entra agora, Senhor, nesta vida, nesta casa, nesta família. Ó meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela Tua igreja, pelos Teus filhos, por cada um, Senhor, que é inscrito neste canal, que nos acompanha, que faz parte, Senhor, deste propósito, desta obra. Sim, Senhor, fisicamente,
espiritualmente, virtualmente. Meu Deus, que haja cura, libertação, restauração, que tua presença gloriosa possa descer sobre esta vida, esta casa, este quarto, este lugar, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, cura, restaura, liberta, prospera, traz vida, alegria, em nome de Jesus Cristo, porque nós somos santuários vivos de ti, Senhor. Tu habitas dentro de nós. Ó Deus poderoso, manifesta o teu poder em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amo vocês, tá? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, tá? Eu quero estar em oração pela sua vida.